Meus amigos, bom, sabem que a nossa cultura popular brasileira, olha, acabei de fazer um anacoluto, né? Cultura popular brasileira, ela é a vida. A nossa cultura popular é muito rica e há um ditado muito importante: quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Quem nunca ouviu, né? Pois é. A família Bolsonaro, antes do poder, durante o poder ainda hoje, conversa demais e tem dado muitos bons dias a muitos cavalos e similares. Lá atrás, houve alguém lá de lá, tal, que teria dito sei que lá, que bastava um cabo e um soldado para fazer isso e aquilo. Pois bem, durante todo o governo Bolsonaro também se falou demais. O que o Bolsonaro falava? O Bolsonaro falava pelos cotovelos, ainda fala pelos cotovelos. E também há aquele outro ditado, né? Cachorro que muito ladra. Então, nós estamos com autoridades nesse momento no Brasil muito soberbas. Dizem que a soberba também precede a queda, né? Mas muito soberbas. Agora, há pouco mesmo, no julgamento em que se aceitou uma denúncia contra a Carla Zambelli, de quem não simpatiza, e também contra, muito menos ainda, não simpatizo com esse hacker da Vaza Jato, né? Pois bem, ora, são dois cidadãos denunciados. Os juízes, inclusive, a primeira turma do STF, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, aceitaram a denúncia, tá bom. Agora, não precisa, por exemplo, destratar. Chamaram a Carla Zambelli e o cara de burro, de desinteligentes naturais, não é. Então, as autoridades estão muito soberbas, sem decoro e sem recato. Veja, o que é o judiciário? É um serviço público. Uma das obrigações impostas ao servidor público é que haja com cortesia, com educação, com aqueles que lhes pagam a peso de diamantes a sua boa vida. Então, a cada fala desses senhores, dessas senhoras todas poderosas que têm nossas vidas em suas mãos, senhores de vida e morte, eles estão muito, assim, agressivos, desrespeitosos. Se eu disse que, de um lado, a família Bolsonaro é conhecidíssima e famosa por falar pelos cotovelos, falas temerárias, muitas delas, inclusive, principalmente saindo da boca do Bolsonaro pai, e os filhos não ficam muito atrás, a não ser o Flávio, que está muito quieto pelos motivos que nós todos imaginamos, porque aquele anda muito quieto desde 2019, não é? Mas o Alexandre de Moraes recentemente lembrou dessa história de que alguém lá dos Bolsonaro teria dito, atribuída a frase, inclusive ao próprio Eduardo Bolsonaro lá atrás, de que bastaria um cabo, um soldado para fazer isso e aquilo, ali na Praça dos Três Poderes. Pois é, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, que também gosta de falar bastante, não é verdade? Inclusive muito e muito, sobretudo fora dos autos, mas ele está podendo, é ele quem manda, né? Nós, diz aquele ditado, já que estamos falando só dos ditados, né? Quem pode manda, quem tem um pingo de juízo e medo de ser preso, que fica quieto. É assim que funciona este Estado democrático de direito tão maravilhoso, inspirado pelo Dr. Alexandre de Moraes. Medo, 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 medo. Aquela música de Belchior. Eu tenho medo de... Tenho medo, 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 medo. É a canção que impera hoje no Brasil. O medo. 60% dos brasileiros em pesquisa recentemente publicada por um conhecido instituto de pesquisas apontou que 60 e pouquinhos dos brasileiros temem se expressar nas redes sociais e no dia a dia. Temem. É uma sociedade do medo. Mas o doutor Alexandre de Moraes ontem, projetando a ação, a conduta do TSE para 2026, diz que o TSE vai estar ainda mais poderoso em 2026 e que tudo isso é para educar o brasileiro. Vamos confiar no doutor Alexandre de Moraes. Bom, então é nesse fala de cá, fala de lá, tanta gente que fala pelos cotovelos, que o doutor Moraes, então, debochando, porque ele realmente tomou o poder, está no poder, na verdade,
E como dizia, já que estamos no plano dos ditados, como dizia em um de seus livros, eu acho que Quincas Borba, né? O Machado de Assis, ao vencedor as batatas. O doutor Alê de Moraes venceu, está com todas as batatas, com todos os alhos, com todas as cebolas. Só não deve oferecer os alhos para Michel Temer, que aí Michel Temer vai correr do alho. Se tiver uma cruz, então, sai fora. Mas olha, digressões à parte, o doutor Moraes, então, debochou da família Bolsonaro, dizendo que os soldados, os cabos e os coronéis estão presos. Não sei se alguém do Exército se sentiu ofendido. Certamente não. Porque o Paiva, o Tomás Paiva, comandante do nosso glorioso Exército, não sei se mais de Caxias ou de Caxinhas, é muito íntimo do doutor Alê de Moraes. Então o Exército não se incomoda com nada. Mas o Eduardo Bolsonaro respondeu ao doutor Alê Absoluta de Moraes. Está aqui no Diário do Poder. Eduardo Bolsonaro, que também é um falador contumaz, reage ao deboche de Moraes. E aí, o que é que respondeu? Quando o Alexandre de Moraes provocou a família Bolsonaro, porque ao vencedor as batatas, ele está com todas as batatas, o Alexandre de Moraes. Então disse, o soldado, o cabo e o coronel estão presos. A isso respondeu-lhe o Eduardo Bolsonaro, você também está preso. Toda essa briga verbal é pelas redes sociais. Declaração de 2018, atribuída a Eduardo Bolsonaro, foi relembrada por Alexandre de Moraes em sessão do TSE. Porque não basta julgar. Agora esses supremos juízes, eles debocham também durante seus votos, porque eles venceram, eles têm as batatas. Eles fazem obedecer, nós que temos medo de ser presos, que temos um pingo de juízo, nos calamos. Mas o Eduardo ainda está falando muito. O deputado Eduardo Bolsonaro, então, usou as redes sociais para rebater provocação de ministro, porque ministro não é mais para julgar, é para provocar. Que citou a fala do parlamentar em 2018. O Alexandre de Moraes disse, todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O cabo e o soldado e o coronel estão presos e o STF aberto e funcionando. Resta saber como, em que medida ele está funcionando e em favor de quem. No X, o Eduardo Bolsonaro disse que Moraes também estava preso e questionou se o ministro sai às ruas tranquilo. Disse o Eduardo Bolsonaro, aspas, conte-nos, como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros, se referindo a um clube tradicionalíssimo da capital paulista, o Clube Pinheiros, onde, claro, o doutor Alê de Moraes, que é uma figura tradicionalíssima já em todo o Brasil e quiçá no mundo, é sócio e frequentador. Aliás, ontem, alguém estava falando sobre a megalomania do doutor Moraes. Eu não, que eu tenho juízo. Alguém disse que, inclusive porque o doutor Moraes andou oficiando a ONU para tomar providências internacionais sobre coisas que ele acha que devem ser tomadas. Não é verdade? Recentemente ele oficiou, ele querendo informações sobre um brasileiro, ele oficiou, acho que o Departamento de Justiça norte-americano, e disseram, querido ministro, nós não oferecemos informações sobre cidadãos por ofício, faça da maneira protocolar, da maneira entre os devidos órgãos dos dois países, fundamentando. O problema é que tem gente que tem coceira, alergia ao artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz que toda decisão administrativa judicial no Brasil deve ser fundamentada sob pena de nulidade de pleno direito. Esse é o problema, dizem, do Tweet Files Brasil. Porque o doutor Alê de Moraes, dizem as más línguas lá do Twitter, digo o dono do Twitter, o Twitter Files Brasil, dizia que ele mandava banir contas de usuários e sem fundamentação, só com ofício. Mas aí surgiu o Barroso e disse, a fundamentação está aqui nos nossos arquivos, a gente mandava só os ofícios, mas a fundamentação está aqui nos nossos arquivos do STF. Só que assim não, né, ministro? A Constituição não prevê isso. E o senhor, doutor Barroso, e o senhor também, doutor Moraes, são professores constitucionalistas, não? Acho interessante.
Dizem que os 3 maiores constitucionalistas do Brasil estão no STF, né? Barroso, Moraes e Gilmar Mendes. E olha o que estamos vivendo. Jesus Cristo. Então perguntou o Eduardo Bolsonaro ao Moraes, aspas, conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube de Pinheiros, ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais de nome por nome daqueles que se sentarão na mesa. Caraca, está acontecendo isso? Vou falar novamente, fiquei preocupado essa segunda parte. O Eduardo diz assim, ô Moraes, você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais de nome por nome daqueles que se sentarão na mesa ou à mesa? Valeu a pena? Quer dizer que está assim? Mesmo no estrangeiro, quando Moraes faz uma reserva, ele manda a sua assessoria, ou sei lá, obriga também o restaurante a checar as redes sociais de todos os outros que têm reservas nas mesas vizinhas dos outros dias. Acho que realmente não vale muito a pena não. Complicado, hein, bicho? Complicado. Pessoal, desculpa a informalidade, mas quando a gente está no meio da infernalidade, a gente tem que ter informalidade, senão a gente surta, não é verdade? Se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe seu like e também não seja, como disse os ministros sobre Carla Zambelli, não seja burro nem desinteligente natural. Vá na aba, seja membro, clique, se torne membro e comece a acessar os cursos do canal.